Rádio Esportes. Debate. Debate Rádio Esportes com os nossos comentaristas Alexandre Simões e Léo Figueiredo. Vou colocar um assunto para vocês aqui, que é a expectativa do torcedor atleticano para o Galo em 2024. Mas antes, o que faltou o Galo para conquistar em 2022 e em 2023? 2023 faltou o quê? Uns 3 pontinhos, 4 pontinhos, né? Foi isso que faltou, Álvaro. É lógico que a mudança foi traumática, a saída do Kudê para a chegada do Filipão. As coisas demoraram um pouco a se engrenar. É perfeitamente compreensível que o Atlético tivesse que se reorganizar, porque tinha um treinador que pensava futebol de uma maneira, para outro que pensa completamente diferente, na mudança Kudê e Filipão. Então, em 2023, eu acho que a grande dificuldade que ficou faltando foi isso. Foram 10 rodadas, né? 10 rodadas não, porque tinha jogos de Libertadores no meio, mas foram 9, que o Atlético poderia ter pontuado mais. O Atlético ficou um tempão sem conseguir vencer quando o Filipão chegou. E isso acabou culminando no não título, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. Acho que essa foi a dificuldade. E torço para que em 2024 o Luiz Felipe Scolari consiga terminar o ano, né? Porque no Atlético isso tem sido uma prática quase que recorrente. De trocar treinador no meio do ano, né? Às vezes, na maioria das vezes, porque não está entregando um resultado que o clube queria, e como foi no caso do Kudê, quando o treinador quis sair. E também o Cuca quis sair depois de encerrar um trabalho, por aí vai. Acho que a grande diferença que o Galo pode ter em 2024, e que seria muito bom, é que o Filipão consiga o desempenho, os resultados e se mantenha até o final do ano. Se o Atlético tiver o mesmo treinador, ele não vai passar por um processo de readaptação no meio do ano, ou depois de Campeonato Mineiro, ou no meio do Campeonato Brasileiro, ou se sair da Libertadores, ou se alguma ruptura for causada, né? Se continuar com o mesmo trabalho, eu acredito que a chance de sucesso é bem maior. E essa foi, na minha opinião, a grande dificuldade que o Galo teve nos anos anteriores. Para você, Simões, quais foram as dificuldades do Atlético em 22 e 23? Olha, Álvaro, o Campeonato Brasileiro, o Atlético, nos 2 anos, ele teve turnos muito ruins, né? E isso atrapalhou. 22, porque priorizou demais Copa. A impressão que eu tenho é de que a perda da Libertadores de 21 provocou um trauma, porque o Galo estava com a vaga na mão e toma aquele gol no finalzinho do Palmeiras, e o Palmeiras se classifica pelo gol fora de casa, né? Sim. E aí eu acho que o Atlético priorizou muito a Libertadores em 2022, e aí, de repente, teve aquele confronto com o Palmeiras que foi traumático de novo, né? Porque teve um jogador expulso no primeiro tempo, teve outro jogador expulso, inclusive o Scarpa, né? E aí perdeu nos pênaltis. É verdade. E aí aquela desandou, a Copa do Brasil deu azar no sorteio, que logo nas oitavas pegou o Flamengo. Então, tem esse ponto também, Álvaro. A gente não pode descartar, por mais que o 2023, a eliminação do Galo nas oitavas da Copa do Brasil, tenha sido mais um trauma. Olha como é que as Copas estão sendo traumáticas, né? O Corinthians como adversário, mas o Corinthians com um time de qualidade, porque ainda tinha o Roger Guedes e fez a diferença no jogo de volta. O traumático foi fazer um baita jogo aqui, levou 2-0. Uns 4 ou 5. Porque o cara inventou, né? O cara colocou o Hulk no banco. Colocou o Hulk no banco, pô. Cara, pelo amor de Deus. Exatamente. Escudeiro, então, doido. mas de toda forma, pegou um Corinthians, o treinador errou muito, mas pegou um Corinthians que tinha um Renato Augusto voltando ao time inspirado, um Roger Guedes inspirado, um Corinthians... E é coisa de Copa, né? E na Libertadores, de novo, que a gente falou da Copa do Brasil de 2022, na Libertadores de 2023, o sorteio colocou quem na frente do Atlético nas oitavas? O Palmeiras. De novo o Palmeiras. Então, é difícil, Álvaro. O futebol não é uma ciência exata, tá? E ser campeão das 3 grandes competições é muito difícil. Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Elas estavam quase que sendo divididas, né, pelo Atlético, Flamengo e Palmeiras, e em 2023 ainda teve São Paulo e Fluminense entrando e ganhando as 2 Copas. Então, é complicado, e eu acho que um desafio das SAFs no futebol brasileiro é fazer valer aqui o que vale na Europa, né? Claro que nos campeonatos, mas na Premier League, né, ser vice, ser terceiro, vale muito. Vale muito. Vale premiação, vale vaga em Champions. Acho que o torcedor brasileiro ele vai precisar passar a conviver com o clube dele de uma maneira diferente. O torcedor do Brasil valoriza muito o título.
sabe? Valoriza muito o título. Só que eles estão ficando cada vez mais difíceis de serem conquistados. Para a temporada 2024, pensando nessa temporada, o que se pode projetar do Atlético? O Atlético tem o Campeonato Mineiro, o Atlético tem a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. São 4 competições importantes. O que pode se projetar para o Atlético, hein, ô Léo? Então, Álvaro, competições onde o Atlético entra como um dos favoritos. No Campeonato Mineiro ele entra como grande favorito, apesar de sempre salientarmos que quando se tem uma decisão entre Atlético e Cruzeiro, as coisas se equilibram mais. A prova disso é que o Cruzeiro, com um time bem inferior tecnicamente ao do Atlético, ganhou o primeiro clássico da Arena MRV e ganhou jogando melhor do que o Galo. Então, ou seja, as coisas podem acontecer numa decisão entre Atlético e Cruzeiro, se nivela um pouco mais, mas o Galo é o grande favorito. O Atlético entra nas outras competições, na Libertadores eu considero como um dos favoritos também, porque os brasileiros são os favoritos na Libertadores. Inteiramos 5 anos, né, professor? Agora, 5 títulos. É a maior hegemonia de um país na história da Libertadores. Então, nunca tinha 5 conquistas do mesmo país consecutivo. Então, e se os brasileiros são os favoritos? E quem são os favoritos ao brasileiro? Atlético, Palmeiras e Flamengo. Talvez o Fluminense possa chegar, ou o Grêmio, porque o vice-campeonato brasileiro do Grêmio me surpreendeu muito. A gente não sabe o que o Cudê pode arrumar no Internacional, até porque ele recebeu um grande reforço. Mas o Inter não vai para Libertadores, né? Não vai para Libertadores. O Inter vai para Sul-Americana. Mas vai para o Brasileirão. E o Inter está reforçando muito. Sim, recebeu o Iorra, né? O elenco do Atlético. Ele veio pro Atlético, trouxe os caras do Inter. Agora ele falou que o elenco era ruim no Inter, o elenco no Atlético é ruim, agora ele levou o Iorra. Eu acho que aquele cachecol não faz muito bem pro pensamento, não. O que você tá rindo? Não, mas é mentira ali. Ele falava que era fraco. O Iorra não jogava. Aí ele leva o Iorra pro Inter como reforço. Não tem lógica. Ele é meio doido. Dele. Já provou isso naquele jogo contra o Corinthians, gente. Ele não é normal, não.